Luizinho, 25ª edição. Que maravilha, hein? De um caminho suave. Muito, e divertido. Divertido e instrutivo. Muito. Porque a gente tem aprendido, hein? São Fala aulas. Aí. Aulas. As entrevistas são aulas. Cada convidado vem aqui dar uma aula para nós e para o público que nos assiste. Bom. E pelo jeito eles estão gostando, porque pelo número de visualizações que nós temos tido, né? A gente vai crescendo aos pouquinhos. Pouquinhos. Que melhor, mas para o nosso tamanho tá bom demais. Tá ótimo. Moreno, alto, bonito, sensual, 1,90 m. Comigo mesmo. Então vamos lá. Hoje muito bom. Nós temos uma convidada. Uma convidada. Que porque a Kelly mandou entrevistar mulheres, nós estamos entrevistando homens verdade. Demais, né? Não, muito homem aqui. Muito homem. Precisa convidar. Tem que dar um jeito disso. Mas precisa ter um conteúdo, precisa falar alguma coisa e tal. Claro. E a nossa convidada hoje tem. Eu vou ler. Tem, sem dúvida. Eu vou ler. Opa! O nome você que vai falar. Mas ela é jornalista há 35 anos. E passou por grandes veículos de comunicação, como a Folha de São Paulo, o Estadão, Rede Record, entre outros. Escritora, entre outros projetos, é autora da biografia do grupo vocal Quarteto em Si, que teve fundamental importância na história da música brasileira. Nos esportes, é piloto de parapente há 30 anos, atual presidente da Associação Brasileira de Parapente, diretora de comunicação do Clube Atibaense de Voo Livre e uma das primeiras mulheres a praticar essa modalidade no Brasil. Luiz, ela começou a voar há 30 anos. Eu tinha acho que 2. Eu também, era uma criança. Né? Tá certo, sonha. Quem é Luiz? Conte aí pra nós. Inaya Castro, seja bem-vinda. Muito obrigada. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite. Pela presença. Nós que agradecemos você ter aceitado, né, Luiz? Claro. E trazer pra gente tanta conversa que eu tenho certeza que vai ser, além de instrutiva, esclarecedora. Claro. Né? Isso aí. Então, puxa o trem, Luiz. Vamos que vamos. Inaya, você estava me contando que a sua existência começa em Goiânia, mas, né? Minha estreia. A estreia na vida no Brasil, a estreia no Brasil. Eu estreiei em Goiânia, em 1967, no dia 8 de outubro. Que bacana. Não sei exatamente porquê, meu pai era argentino e minha mãe é paulista, né, morando em São Paulo, os dois estavam morando em São Paulo, se conheceram lá, se casaram, e alguma coisa deve ter acontecido que eles foram para Goiânia, moraram ali um período. Meu pai era comerciante, então eu acredito que teve alguma oportunidade de trabalho, comercial, de negócios, e eles foram para Goiânia. E aí eu nasci lá. Mas eu vim para cá com 5, 6 meses de idade, para São Paulo. E aí vivi em São Paulo, morei em outros lugares, assim, pouco tempo, mas São Paulo sempre foi minha base. E agora, há quase 3 anos, eu moro em Atibaia, que é o lugar que eu sempre quis morar. Sempre que legal. Foi um sonho que eu consegui realizar agora. Que bom, mas você já vinha para Atibaia? Já vinha para Atibaia. A primeira vez que eu vim para Atibaia, eu era criança, vim num passeio de final de semana com meus pais, e eu me lembro que chovia muito e a gente não conseguiu fazer passeio nenhum, porque era dos poucos dias de muita chuva em Atibaia, né? Porque a cidade é uma cidade solar, né? Sim. Mas devia ser verão, eu lembro que chovia muito, a gente não conseguiu passear. Mas depois, quando eu comecei a fazer voo livre, com 23, 24 anos, por aí, 26, por aí. Aí eu comecei a frequentar Atibaia por causa do voo. E me apaixonei não só pela questão do voo, porque o voo é uma coisa que a gente pode fazer em vários lugares, mas pela qualidade de vida da cidade mesmo. Se bem que ela mudou bastante, né? Bastante. Nos últimos 30 anos, mas continua sendo um lugar bem gostoso de viver, né? É verdade. Assim, no seu pequeno currículo, aí, sua pequena biografia, o que me chama mais atenção, porque a gente gosta muito de música, né, Vilaça? Sim, Quarteto em Si. Esse ícone, essa marca, né? Sim. Como é que foi essa experiência de escrever esse livro? Foi uma oportunidade incrível. Bom, eu venho de uma família musical. Meu pai era músico das big bands de jazz, né? Que legal. Argentina, ele tocava bateria, mas ele tinha uma formação clássica, formado lá pelo Conservatório Municipal de Buenos Aires, e tinha uma jazz band com meus tios, né? Os irmãos dele, todos músicos.
E tocou com gente muito importante, tocou com Astor Piazzolla, Opa. Lalo Schifrin, tocou com muita gente, Sim. né? Então ele era daquilo. Quando ele veio para o Brasil, ele já não vivia mais de música. Imagina que meu pai, na década de 50, achava que a música estava tomando um rumo comercial que ele não queria seguir. Imagina, né? Ainda bem que ele não está aqui Imagina. para ver o que ele Pois é. virou. O que aconteceu? Para constatar, Pra onde né? foi? Constatar. O que Mas apesar dele não aconteceu. viver mais da música, eu cresci num ambiente musical, sempre músicos nos visitando, então sempre tinha alguém em casa e um violão, um piano. Depois eu quando tinha acho que uns 11, 12 anos, ele me deu um piano, estudei um pouquinho de piano, e era sempre isso, e discos, e ele contando as histórias, e apresentando cantores e tal, então eu cresci nisso. E a coisa da música brasileira, que ele, como bom músico, gostava muito da música brasileira, então sempre tinha coisas. Eu me apaixonei pela bossa nova com 8 anos mais ou menos, lembro que eu vim do João Gilberto de uma coleção da editora Abril, Sim. e aí eu ouvindo, eu Ali. me apaixonei, e aí eu buscava aquilo. E aí crescendo, eu sempre gostei muito dos grupos vocais, Sim. da harmonia entre vozes, sempre achei muito legal. Tenho um bom ouvido, sempre gostei de cantar, nunca fui para coisa de viver de música profissionalmente, mas meu pai falava assim, olha, talvez ele tivesse aí suas mágoas, né, com a coisa de viver da música, não é uma coisa fácil, Não né? é. Então, e ele que era baterista, porque um Nossa. violão você leva, né? O baterista tá sempre o dependendo baterista de... tá sempre enroscado em alguém. Mas ele dizia que culturalmente era muito importante, que era legal a gente saber tocar algum instrumento ou cantar, e que aquilo era agradável, entendeu, para você. Sim. Então ele sempre inseriu isso. E aí eu comecei a ver os grupos vocais e eu gostava demais do quarteto em si. Elas não vinham tanto para São Paulo, então eu vi um show delas junto com o MPB4, uma vez ali no Teatro Gazeta, mas o MPB4 eu via muito. Eu sempre ia, tal, sempre gostei da coisa de grupos vocais. E aí depois todos os outros, né? E aí, quando começou as redes sociais, o Orkut, eu resisti um pouco para entrar, usava a internet para trabalhar, né? Redação, tal, busca, mas resisti um pouco, tal. Todo mundo falou, não, entra, é bacana, tem umas coisas, você pode procurar comunidades dos assuntos que você gosta, tal. Eu entrei para ver e falei, vou procurar as comunidades de música, né? E nessa coisa de procurar as comunidades de música, eu só olhava, sabe? Aprendia com muita gente que sabia muito sobre cantores, compositores, e eu estava na comunidade do Vinícius de Moraes, e aí coloquei uma historinha ali, que eu falei, alguém de vocês já conheceu ou falou alguma vez com o Vinícius pessoalmente? Porque eu tinha uma historinha. Meu pai tinha um amigo, o Hector Costita, que um saxofonista e tal. O Hector morou em casa quando veio para o Brasil, ficou um tempo até ele se estabelecer. E ele tinha alugado um apartamento perto de onde na rua de baixo e tal. Então ele morava em casa. Aí um dia, eu era pequena, devia ter uns 8 ou 9 anos, tocou o telefone, eu atendi e falou, por favor, o Hector. Eu falei, ele ainda não chegou, quem gostaria de falar? Diga a ele que é Vinícius de Moraes. Só, né? Só. Se eu tinha a noção de quem era Vinícius de Moraes, entendeu? Com aquela idade. Eu falei assim, eu amo o senhor. Aí ele falou assim, que gracinha, então um beijinho pra você. O Vinícius falava tudo no diminutivo, né? Um beijinho pra você. E eu botei essa historinha, né? Demorei a publicar qualquer coisa, não gostava dessa coisa, parecia um pouco exibido, né? Mas eu falei, essa história é bonitinha de contar, vou contar essa história. E aí as pessoas gostaram, foram comentando, aí a Sinara Faria, do Quarteto em Si, que foi a única que casou com um dos MPB4, que era o Rui, né? O Rui Faria. A Sinara comentou, falou, poxa, o Vinícius, nosso padrinho musical, foram muitos anos de amizade e tal, e da bênção dele, né, para a nossa carreira. Falei, poxa, Sinara, que bacana, eu sempre gostei tanto do trabalho de vocês, e agora poder trocar essa ideia com vocês e tal. E a gente começou a se falar no privado, e dali trocamos o WhatsApp, o WhatsApp não tinha, era Skype. Skype, é verdade. E aí eu falei, poxa, vocês têm uma história tão bacana, né, a participação em festivais, e tudo que vocês fizeram, né, e até, e mesmo na questão política, né, passagem pela ditadura e tudo,
uma história tão bacana, com tantos compositores importantes, vocês nunca pensaram em colocar isso no papel? Porque eu já tinha uma vontade, sempre tive de enveredar para a literatura e de biografia. Eu gosto de ler biografia. A gente é jornalista, gosta da história da vida dos outros, né? A gente gosta de cuidar da vida dos outros. Cuidar da vida dos outros. E aí eu acho legal essa história de vida e tal. Aí ela falou, a gente já pensou, mas a gente não queria que fosse uma de nós 4. Queria que alguém de fora contasse. De fora. Eu falei, olha, Sinara, eu sou uma jornalista normal, não tenho prêmios, não tenho, entendeu? Mas tenho uma experiência e tal. Claro. E eu gostaria de ter essa oportunidade, se vocês... Bom, ela ficou super feliz. Caiu no colo, que legal. Aí elas moravam no Rio, né? Hoje em dia só tem a Siva, infelizmente as outras já... Faleceram. Na verdade, eram 4 irmãs, né? Siva, Silene, Sinara e Cibele. A Sinara e Cibele já faleceram. A Silene saiu no primeiro ano e foi seguir carreira acadêmica. Sim. E a Siva é que tá viva. Continua ainda viva, tá tem 85 anos hoje. Mas tá bem, tá ok, tá mas o grupo não tem mais, né? Certo. Mas tinha até, antes da pandemia, o último show que foi a pandemia que interrompeu, né? Elas estavam com a carreira ali, o último show foi no Sesc Pompeia, 2020. Em janeiro de 2020, em março veio a pandemia. Então elas estavam ali na ativa, né? E... Maravilhosa. E aí isso foi em 2004. Eu passei um ano, né? O ano de... Isso em 2004 o contato. Em 2005 eu passei o ano inteiro de 2005 indo ao Rio uma vez por mês para pegar o depoimento delas. Não tinha ainda essa possibilidade de ficar falando, videochamada e tal. Então eu ia para lá. E foi um projeto meu que eu banquei. Falei, eu vou e depois eu vejo o que vai dar nisso. E aí conversando com elas e depois com pessoas ligadas ao trabalho delas. Então, entrevistei Menescal, Chico, Carlinhos Lira, Célia Vaz, galera da Bossa Nova. Toda essa gente. Lá no Rio, aqui eu entrevistei o Gilberto Gil, que na época era ministro da Cultura. Então, ele me recebeu lá no escritório do Ministério da Cultura, na antiga Cinemateca, né? Na Cinemateca. E aí falei com várias pessoas. E aí escrevi. Comecei a procurar editora e era muito difícil. Sem o livro, eu tenho a história do Quarteto em Si. Você é quem? Então eu falei, eu não vou mais procurar, porque isso vai me desanimar, eu vou escrever. Escrevi. E aí eu tive a oportunidade de conhecer o Rubens Evaldo Filho, que na época estava coordenando um projeto que chamava Coleção Aplauso. Ele era crítico de cinema, né? Crítico de cinema, né? Já faleceu. E ele foi chamado para coordenar a coleção Aplauso de biografias de artistas do cinema brasileiro. Da imprensa oficial, né? Isso, da imprensa oficial. De São Paulo. No governo do Goldman, né? E aí... o Rubens levou tão bem esse trabalho, fizeram biografias tão legais que eles falaram, vamos estender para TV e para música. Né? Sim. E aí nisso eu consegui mostrar os meus originais para ele, um amigo em comum nos apresentou, e ele gostou muito do livro e falou, não, eu quero publicar seu livro. Aí que foi legal. isso. Aí saiu o livro. Eu curtia demais a Quarteto em Si, eu até comentei com ela já, minha tia tinha um disco, que depois eu corri atrás para digitalizar para CD, que era CD, era uma antologia do Samba Canção. Uma escolha de repertório, assim, fantástica. Na verdade, nessa coleção das antologias, porque tinham várias, né? Tinham várias, O Antologias do Samba Canção, acho que foi o único que teve duas edições. Teve o número 1 e o número 2. Isso, tiveram 2, exatamente. E aí cada artista gravava uma antologia, né? Tinha antologia do samba canção, Os arranjos de voz fantásticos, porque não tinha nem o que falar para delas, né? Agora, a escolha do repertório e do time que tocou com ela, né? Com elas, só gente top. Foi maravilhoso. Maravilhoso. Então, ficou um e o grupo não existe mais hoje. Não, mas assim, na verdade, passou por várias formações, eles tiveram vários caminhos. O grupo original eram as 4 irmãs, aí a Silene, logo no primeiro ano, antes delas até estourarem tanto, mas chegou a fazer não, eu quero ser professora e quero seguir vida acadêmica, e foi. Ela mora em Araraquara hoje. É viva ainda. Ela é viva.
diretora de escola, agora já se aposentou, Uhum. seguiu a carreira acadêmica, casou e seguiu a carreira. As outras 3 ficaram, e aí vieram entrando pessoas, assim, sempre foram as 3 irmãs, aí teve, mas assim, o grupo que ficou por mais tempo, 30 anos, o mesmo grupo era a Sinara, Siva, Cibele e a Soninha. Soninha tá viva, é a mais nova hoje, né? E a Soninha entrou o grupo, a estreia foi em 1964, Soninha veio em 65. Tá, Entendeu? já praticamente no começo. Exatamente. Aí teve, assim, uma época que a Cibele se afastou, ou por casamento, ou porque a Cibele cantou muito tempo no coro do Fantástico e backing do Roberto Carlos. Tá. Então teve essas coisas. A única que sempre teve em todas as formações foi a Siva, que é a que está viva até hoje, né? Do grupo, a que está viva até hoje. Foram para os Estados Unidos. A Siva foi casada com a Luísa de Oliveira. Opa! Que era o cara que levou a música brasileira para fora. Fez, né? Assim que tocou era do Bando da Lua, da Carmen Miranda, né? Então a Siva foi casada com a Aloysio e isso abriu muitas portas para elas ficaram um tempo lá nos Estados Unidos, mas não virou, tentaram fazer um grupo, The Girls from Bahia, tá lá. Aí, mas ficaram ali um tempo, circularam ali por aquela cena musical e até, né, hollywoodiana, aquela coisa meio assim. Sim. E depois voltaram. E já era a época da ditadura. Então, aí já... até tinha um trabalho que, não sei se isso vai ser... A Sinara, na época, já namorava o Rui, que era do MPB4, né? E ele escrevia cartas para ela lá, contando do que estava acontecendo aqui. E ela lá numa realidade totalmente diferente, né? Passando. E é muito interessante que o livro, graças a Deus teve isso, elas sempre tiveram uma consciência de preservação de arquivo muito grande. Então, eu tive acesso a cartas do Vinícius para elas, gravação do palco, sabe? Um show que elas faziam com o Vinícius e o Caymmi, era Vinícius e Caymmi com Quarteto em Si e Conjunto Oscar Castro Neves. Nossa! Saíram em turnê, então tinha a gravação de palco disso, sabe? Sim. E o Vinícius e Caymmi tinham conversas entre eles, e às vezes falavam algumas coisas, aí foi censurado, tinha muitas histórias, sabe? E elas tinham esse material. Elas tinham isso tudo guardado, elas tinham guardado o telegrama que o Chico mandou para elas, quando a Sinara e Cibele, não foi o quarteto, né? Foi a dupla. Elas voltaram dos Estados Unidos e formaram uma dupla. Que a Siva continuou lá com a... Era a Dorinha Tapajós? Já não era a Dorinha. Poxa, eu às vezes me confundo com a formação. Enfim, 2 ficaram, 2 vieram. E aí a Sinara e a Cibele formaram a dupla que cantaram Carolina no festival, no primeiro Festival da Canção, e depois no outro, Sabiá. E Sabiá ganhou. Ganhou a parte nacional, e quem ganhava a parte nacional ia para a internacional, e ganhou a internacional também. Vou voltar, sei que ainda vou. Lindo isso, maravilhoso. E aí o Chico mandou, ele estava na Itália na época, aquela coisa do autoexílio do Chico, né? Que ele foi para Itália e o pessoal falou, não volta, fica aí um pouco. E ele mandou um telegrama escrito assim, eu sabia. Que legal. Aí elas tinham, então foi muito rico. Eu lembro assim que a primeira vez que elas me deram uma carta assinada pelo Vinícius, que o Vinícius era diplomata, né? Ele era do Itamaraty, e ele fugiu com uma moça menor de idade. Coisas vinis. Ai, gente, acobertado pelo Tom Jobim. Olha essa história, gente. Veja bem. Aí ele escreveu da Tunísia para elas, dando força para elas, porque ele que descobriu o quarteto em si. E eram as 4 irmãs que elas, assim, cantavam lá na cidade delas, por isso, assim, porque tinham esse dom, mas nunca tinham trabalhado um arranjo vocal, uma coisa tal. Sim. E o Vinícius as conheceu no Rio, elas são da Bahia, mas estavam no Rio, naquela coisa de, o que a gente vai ser quando crescer, né? E aí ele levava elas a tiracolo nos saraus, tal, era o Vinícius e as baianinhas, né? As baianinhas do Vinícius. Sim. E aí ele, muito visionário, um dia promoveu uma reunião na casa do Carlinhos Lira
para falar, a gente precisa profissionalizá-las e achar um nome, porque elas vão ficar velhas e não vão poder ser as baianinhas do Vinícius. Então a gente tem que achar um nome. E aí eles quiseram fazer uma brincadeira com o nome delas, que começava com a inicial CY, que é Cid, né? Sinara, Siva, Silene, Cibele, CY. Com a nota musical Si. E o quarteto em si, o nome é com É Y com Y, mesmo, sim, eu é. me lembro. Eu me E aí lembro. ficou as 4 do Si, 4 em Si, aí cada um falando uma coisa, aí o Carlinhos falou quarteto em Si, todo mundo, é isso, é isso, é isso. Pronto. É. E se eu não me engano, elas gravaram um disco também, Quarteto em Si e Canta Chico. Sim. Que é só a sim. música do Chico. Elas têm o quarteto em Si, tem o... isso, cantando Chico, e, Chico em Si, na verdade. Chico em Si, Chico isso, em Si. é verdade. E tem o outro que é... Eu já vou lembrar o nome, que é o nome de uma das canções, só com o repertório do Chico. Do Chico também. É. Que é, cá pra nós, maravilhoso, né? Maravilhoso. Mas, enfim, por isso que era assim. Eu não sabia do nome delas. Porque... Uma vez eu me perguntei, por que CY? Né? Porque supostamente era quarteto Seria... em Si, elas cantam, se dá nota é SI, né? Sim. E Si com Y por Porque conta do a nome. inicial delas Elas é com eram Y. naturais da onde? Ibirataia, da Bahia. Bahia, as 4 baianinhas. Por isso que eram as baianas. Porque aí a Siva, que é a mais velha, foi para o Rio, ela ia ser professora, né? E Entendi. tal. Mas o pai delas também era um cara assim, muito da cena cultural. Ele era ele era várias coisas. Ele tinha umas terras lá que plantava cacau, ele era o dono do cartório de Birataia, e ele gostava muito da coisa cultural e sempre incentivou, elas estudavam, faziam... tinha uma escola, a escola que elas estudavam quando foram para Salvador, né, para o ensino médio, alguma coisa assim, tinha aulas de teatro, então ele incentivava, assim como meu pai, essa coisa das artes como conhecimento cultural. E que elas fossem independentes. Ele queria que elas fossem independentes. E a Sinara queria fazer jornalismo. Então, foram para o Rio de Janeiro para estudar, porque que era, né, o que eu vou ser quando crescer. Exatamente. E aí, só que elas conheciam muita gente da cena cultural, musical lá da Bahia, e foi assim que a Siva conheceu chegou no Vinícius. Entendi. Ela falou, eu tenho minhas irmãs e a gente cantavam lá, sabe, não era uma coisa profissional, tal, mas a gente faz, e aí quando as outras vieram, elas moravam juntas e o pai já tinha falecido, acho que a mãe veio para meio que ficar perto, elas moravam juntas e aí ela apresentou para o Vinícius se apaixonou. Como é que é essa biografia hoje? É um livro? Ele existe? O livro ele Tem à existe, ele venda? foi lançado, não existe, já esgotou, Tá. né? Não é porque eu vendi milhões de exemplares, eu estou... Por isso que ela chegou de Milionária, limousine né? aqui. De limousine, foi, né? comprei com os Explicou. direitos do livro. Aham. Mas é porque era um projeto do governo do estado de São Paulo, né? A coleção São Paulo saiu com uma edição limitada, mas ele está disponível na internet. Ah, legal. Pode baixar em PDF. E você sabe de cabeça onde? Então, na própria página da imprensa oficial do estado de São Paulo, ou se alguém quiser ir no meu Instagram, @Inaiá, que eu vou colocar aqui embaixo no GC. Tá? Aí eu tenho o link na minha bio. Tem o link lá. Isso. Legal. Vamos falar de voo? De voo. Não é? Não, mas eu adorei A pessoa esse voo 1001 musical. utilidades, né? A gente vai da música para o voo livre. Ah, Luiz, e tem é que eu não posso fazer aqui porque o YouTube hoje está rigidíssimo com a questão de direito autoral. Mas eu ouvi ela cantando, vou falar para você, meu amigo. Sabe cantar, né? Eu não posso soltar o áudio porque nós vamos ter problema de direito autoral. Mas uma hora dessa aí a gente vai fazer um informal assim, tocando, grava. Mas muito legal. Ótimo, Nossa, muito legal. Obrigada. Muito legal, Muito gostei bom. mesmo. Vamos falar do voo. Então, o voo também é uma história longa já, né? Na sua vida. É longa. É muito longa. Eu voo de parapente há 30 anos, mas eu tentei voar pela primeira vez aos 8 anos de idade. Que coragem! Eu pulei de guarda-chuva do telhado da casa da minha avó.
O espírito de aventura. E olha, Mary mas Poppins. já tinha, eu já tinha uma noção técnica. Eu peguei o guarda-chuva do meu pai, não Que a era sombrinha maior. da minha mãe, que eu falei, vai virar. Vai virar. Vai comprometer a aerodinâmica Sim, do sim. equipamento. Sim, não vai dar Eu falei, se certo. eu for com aquele preto do meu pai, vai dar mais certo. Nossa, Deus ajuda os ignorantes, né? Tinha... Era alto, gente. Estamos Era falando da casa alto, antiga, né? no interior, entendeu? Sei lá, eu que tamanho que tinha aquele pé direito. Como é que eu subi lá? Porque eu, dos meus primos, era a mais medrosa. Eu era a prima da capital, de São Paulo, Sim. que era medrosa. Porque eles tinha eram, aquela- subia, escalava uma árvore em Árvore, 10 né? segundos. Eu ia, mas eu demorava. Sei lá, eu como. Se eu te falar hoje, se eu tiver que subir aquele telhado, não sei. Eu não lembro se foi bem no telhado, se foi no muro. Eu sei que eu subi com o guarda-chuva com a grande ideia. A sorte que não tinha ainda feito o cimento do quintal da casa da minha avó, estava a terra ali. E eu Aí deixei- tava meio fofo. De que você tinha que cair, se machucar e não chorar, porque senão você apanhava. Sim, Porque claro. entendeu? Claro, ainda essa tem criação essa. da época, né? O pouso foi um pouco forçado, mas deu certo. Mas deu Baixou certo. para um lado, eu para o outro, quase torci o pé, fiquei meio ali assim. Então essa foi a minha primeira experiência. A primeira. Falei, não deu certo, eu vou crescer, vou fazer paraquedismo. Aí Certo. eu, né, e fiz. Você fez Fiz paraquedismo quando eu tinha, não existia parapente. Parapente não tinha, quer dizer, não existia no Brasil Tá. ainda, né? Ou tava meio que os primeiros, mas eu nunca tinha ouvido Começando. falar. Porque o primeiro voo de parapente no Brasil, acho que foi isso, 88, 89. Eu fui fazer paraquedismo em 89. Sim. Então, tava chegando, eu não tinha ouvido, não tinha saído no Quem TV, era um piloto, dois, né, que tava Tá. começando. E aí, eu fui fazer paraquedismo, achei super legal, só que naquela época não tinha nem os paraquedas quadrados dirigíveis, né? Era aquele redondo, adaptado do paraquedismo militar para o paraquedismo civil. Civil. Era só um empurrador Caiu, no chão. caiu. Caiu. O treino era como cair. Sim. Esse conhecimento eu levo até hoje. Pular você pula. Como vai descer, Como vai- você se vira Você vai para chegar chegar no lá céu. embaixo. Não, tinha uma... Você se vira. Tinha uma inventaram uma dirigibilidade, mas numa coisa redonda, Não tem funciona, como. não tem como. É. Você chegava mais ou menos, né? Ali. Aí, e aí logo em seguida o parapente começou a chegar aqui, né? E eu comecei a voar de parapente. Cara, mas pensa uma coisa precária. Hoje, quando eu olho... Precário, cara, né? Perto do... Porque hoje a gente tem tanto equipamento de segurança, a cadeirinha, a Celeste, né, que é a cadeirinha, pode ter airbag, mousse, paraquedas reserva. O meu parapente, o meu primeiro voo, era um arnês de montanhismo, sabe esses de escalar? Só Sim. põe a perna numa fita aqui, uma fita aqui, uma aqui, fechava E aqui, já era. prendia o parapente. Olha, gente, aí foi. E eu me apaixonei, eu sempre tive essa coisa de querer voar. Eu sonho até hoje, eu raramente estou caminhando quando eu sonho. Eu sonho que eu flutuo, assim. Ah, que Eu legal. raramente sonho que eu estou voando de parapente. Não sei se é porque eu realizei, é raro. Se eu sonhei 5 vezes nesses 30 anos que eu estou voando, Sim. é muito. Em geral, eu estou voando eu mesmo, né? Aham. Mas enfim, aí conheci o parapente, comecei a voar. Era tudo bastante precário, mas naquela ocasião eu já vi que, eu falei, o esporte vai crescer muito. Aí a gente começou a conhecer o pessoal da Asa Delta, no começo eles não gostavam muito, falavam que a gente era pano de chão. Você fez pano de chão pra lá. E aí eu comecei e falei, o esporte vai crescer, a gente precisava se organizar, Claro. porque senão a gente vai perder a mão disso. E estabelecer algumas regras. A gente não tinha nada assim, o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. Como é que a gente faz isso de forma segura, né? Pra Não pode pular de guarda-chuva. Não pode pular de guarda-chuva. isso é Essa foi a primeira primeira regra, regra do primeira regra. regulamento, tá? E se pular, Não, pule com o guarda-chuva do pai. Do pai. Ai, Se que pular, melhor. tenta pegar o reforçado, né? Aí eu já aprendi, que eu já deveria saber naquela época, que eu precisava do vento de frente. Eu não lembro como é que estava a direção tá. do vento. Talvez eu Talvez tivesse eu não resolvido. Pulou com vento de popa. Foi. aí deu certo. Enfim, e aí começamos a organizar. Então, eu participei, a gente fundou, eu e outros amigos, a primeira Associação Paulista de Parapente, APP chamava. Aí, mas já existia uma Associação Brasileira de Voo Livre, que na época o Voo Livre era só Asa Delta, e a Asa Delta já era
destacada como uma das melhores do mundo, a Asa Delta brasileira, né? Brasileira. Com o Pepe Lopes, o Phil Hegler, que eram os caras que já representavam o Brasil internacionalmente em campeonatos e tal, né? A Asa Delta é anterior ao parapente. Aí você está falando de anos... Anos 90. 90. Né? Aí era 93, né? 92, 93. E aí, eu comecei a voar, assim, meu voo de formatura foi 93. Sim. Né? E a Asa Delta já estava estabelecida, então a gente bebeu muito nessa fonte. Tanto de aprender sobre voo, aerodinâmica, tal, como as rampas. As rampas, principais rampas de voo do Brasil, foram abertas pela galera da Asa Delta. A Atibaia foi uma das primeiras rampas do Brasil, que começou em 83, né? Sim. Então, 10 anos depois que o parapente... 10 anos depois eu comecei, né? Já tinha começado um pouquinho antes. Então, assim, Atibaia, São Pedro, Andradas, Governador Valadares, várias rampas do Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro. O voo no Rio de Janeiro hoje, não sei se ainda essa estatística é válida. Há alguns anos eu vi uma estatística de que o voo duplo no Rio de Janeiro é a terceira atividade turística mais procurada na cidade. Nossa. É o Cristo Redentor, Pão de Açúcar e mais do que o Carnaval. É no Arpoador? Não, é no São Conrado. São Conrado, verdade. Né? Na Pedra Bonita, que fica do lado da Pedra da Gávea. Da Gávea, né? Então ainda é o cartão postal assim, do esporte no Brasil, né? No Brasil. Ali. E você estava falando também que no Espírito Santo o Espírito Santo é uma região maravilhosa, né? Assim, de montanhas, de umas formações rochosas. Então tem a cidade de Castelo, já foi sede de campeonato mundial. Alfredo Chaves, Pancas... Tem muito lugar bacana, muito bonito, assim, para voar no Espírito Santo. Então, o Brasil inteiro hoje é rico em lugares, que propiciam voo, né? Aí você começou a voar aqui. Eu comecei... Aqui foi um dos primeiros lugares que eu conheci, mas o meu voo de formatura foi em Andradas. Foi em Andradas. No Pico do Gavião. Aí depois eu voava aqui pela proximidade com São Paulo, né? Morava em São Paulo. Sim, claro. Aí era mais fácil. Vinha voar aqui. Mas, olha, para você ter uma ideia como era precário, o meu parapente, ele era tão não performático, né, perto do que acontece hoje, que nem sempre eu chegava no pouso oficial, do que hoje é o pouso. Sempre foi ali o pouso. Sim. Mas eu não chegava às vezes. Se o vento tivesse muito de frente, tinha que estar de frente, né, assim, mas então tinha umas clareiras antes não tinha tanta antes de ter tanta construção, como tem hoje. Tinha uma clareira ali para trás e às vezes eu pousava na clareira. Eu sou boa de pousar em lugar pequeno, espaço pequeno até hoje por isso, porque eu não chegava nos pousos oficiais. É uma especialidade, o mais difícil. Então eu tinha que especializar os pousos alternativos. Deixa eu fazer uma pergunta aqui no meio que me ocorreu agora. Para o pessoal que não conhece, né, que tem curiosidade, enfim, ou que quer tentar começar... É um esporte que precisa investir muito para começar ou não? Olha, tem um investimento sim, Vila, porque os equipamentos são muito tecnológicos, né? No caso do parapente, o tecido, é tudo muito tecnológico, são engenheiros aeronáuticos pensando aquilo, tudo tem uma razão de ser, cada linha, o peso que carrega, tem. Então, essa sala está falando de quanto? Eu, por exemplo, você tem equipamentos de iniciante, de média performance e de alta performance, basicamente, né? De alta performance que são de competição e tal. Eu vou com um parapente intermediário. Certo. Então, hoje, um parapente novo como o meu, eu vou com uma marca nacional, que eu quero falar disso já. A única fábrica de parapente no Brasil que começou na garagem de casa. Nossa. Sou engenheiro, vou pensar aqui, riscou. Hoje é uma fábrica em Jaraguá do Sul, Santa Catarina, que emprega 200 pessoas e é uma das maiores do mundo. Uau! Muito legal isso, né? Sol Paragliders. Sol Paragliders. Eu já vi a marca, mas eu não sabia que era nacional. Aqui você vê muito, né, muita gente voando com a marca e tal. Adesivo em carro, né, assim. E vende para o mundo inteiro tal. Isso é uma coisa muito legal. Indústria brasileira. Que legal. E que foi mais um sonhador, né? Mais um que conseguiu. Que conseguiu sonhar e ali no começo ele pegava modelos que já existiam, né? Descosturava e deixou desenhar até aprender. Até agora ele tem o engenheiro dele, aeronáutico dele, que faz os desenhos próprios, tal. Enfim, então. E aí, hoje, um equipamento desse,
completo, né? O parapente, mais a selete, né? A cadeira e um paraquedas reserva, vai custar em torno de R$20.000. 20 mil. Só o parapente, talvez uns 10, 11, né? Tá. Aí o resto, a selete, o paraquedas reserva, vai ter alguns equipamentos, se você falar, comprar uma coisa zerada, né? Mas existe um mercado de usados, existem outras possibilidades. Aí seria né? um intermediário. O meu mais é ou de menos. performance E intermediária. um de entrada? O preço Do vai ser mais ou menos a mesma mais ou coisa. menos a mesma coisa. É que assim, o salto para os de competição são mais caros. Muito mais caros. E eles duram menos, porque as condições eles vão se aperfeiçoando mais. Então, Sim. às vezes, tem uma vela que foi lançada vai agora, ficando pra trás, aí né? já tem outra que Entendi. não é tanta diferença Sim. hoje, né? Acho que chegou muito já perto do que não tem mais para onde ir. Se a gente melhorar mais, a gente vira asa delta. Agora os pilotos de parapente me matam. Eles vão mandar mensagens. O que é que você fala isso? Escuta, aproveitando, nós estamos mais ou menos no meio, eu imagino. Nós vamos estrear hoje o nosso correspondente internacional. Olha certo? que chique. Nós temos um correspondente internacional que, a partir deste programa, então você está estreando, ele vai fazer perguntas pertinentes, mas perguntas que nós não faríamos, costumeiramente, diretamente da França. Ele está, acho que em Montmarsan, ou por ali por perto. Mudou para lá, está trabalhando. É o Uncle Dunha, o nosso querido Uncle Dunha. Vitor Carvalho, é um personagem que ele criou, Uncle Dunha. Esse que está aí na porta, inclusive fotografando você aí, olha ele aí. Ele tá. Exatamente. Lá na França. Tá lá na França, Uncle trabalhando. E aí ele vai mandar duas perguntinhas pra gente. Então, o que eu vou pedir para você olhar nessa tela aqui na frente, e eu vou soltar a pergunta que ele vai fazer. Aí eu vou soltar as duas perguntas e você responde as duas juntinhas. É só eu achar onde eu guardei. Achei, não achei nada, mentira, não tá aqui não. Tá aqui, ó. Achei. Então vamos lá. Eu vou soltar e ouça as duas, depois você responde. Eu ouço as duas primeiro. Tá? Feito? Então tá na tela aí. Vai lá. Uncle Dunha, é contigo. Olá, aqui é o repórter Dunha, diretamente de Artaçães, na França. E hoje eu tenho uma pergunta, duas na verdade, para fazer para a Nayá. Bom, a primeira é, quando você está lá em cima, no seu parapente, fazendo aquele voo fantástico, e dá aquela tremenda vontade de fazer xixi, conta pra gente como é que faz uma situação dessa. E a segunda pergunta é, se o seu parapente pudesse te escolher uma música para fazer uma trilha sonora do seu voo, que música será que ele escolheria para você? Valeu, gente, até o próximo programa. Aí está. Muito legal. Bonjour, Dunha. Ça va? Muito legal. Essa é uma dúvida muito legal. Bom, eu particularmente, o que eu faço? Eu procuro fazer xixi antes, né? E já cheguei a pousar por estar com vontade de fazer xixi. Mas como eu não sou uma piloto de competição, que fico muitas horas, porque às vezes até a adrenalina, aquela coisa toda, você ali em cima... Não é uma coisa igual tá aqui, estou com vontade de ir ao banheiro, vou ali rapidinho. Você vai ter que estar com a bexiga muito cheia para dar vontade mesmo. Mas eu vou responder como as meninas de competição ou que fazem esses voos de distância fazem. Elas usam fralda. Fralda geriátrica, né? Entendi. E porque também é muito arriscado você ficar com a bexiga cheia, até para dirigir, né? É uma coisa muito arriscada. Porque a bexiga é uma bexiga mesmo. Então, às vezes, num pouso forçado, ou igual num carro, você tem um acidente e você pode estourar e ter uma certa isquemia aí, né? Então, e acaba sendo muito desconfortável, você pode até ter uma infecção urinária, né? Segurando. Então, mulheres fazem xixi com fralda. Numa competição, ou se já saem para fazer um voo que sabe que pode durar muitas horas, então usa fralda. E homens têm
eles criaram lá um mecanismo que chama UriPen, que é uma camisinha, basicamente é uma camisinha, que eles prendem no pênis, né? Fica uma borracha. E aí tem tipo um caninho, uma borrachinha. Então eles urinam ali e aí isso é alijado. Tá vendo que a mulher até voando É complicado. não suja o meio ambiente, entendeu? E aí você imagina, você tá numa térmica com vários pilotos e o cara resolve que aquele é o momento. Alijar o combustível, entendeu? Então a mulher ela aguarda ali com ela. Que coisa. Aí o homem faz dessa forma. Mas uma vez uma piloto que veio pra cá, a Seiko Fukuoka, que foi campeã mundial e tal, ela é japonesa, mora na França. E ela falou que quando ela começou, ela tinha dificuldade, porque o cérebro da gente não está preparado para fazer xixi na calça, né? Sim, claro. Você tem que fazer toda uma reprogramação do cérebro. E ela falou que ela estava assim com a bexiga cheia e não conseguia fazer xixi porque travava. E ela percebeu que ela conseguia relaxar mais a mente quando ela estava rodando uma térmica, que eu já explico para vocês, que é ficar dentro... A térmica é uma corrente de ar quente. O ar tem diferenças de temperatura. Existem gatilhos, assim, às vezes é um relevo, às vezes uma diferença de, sei lá, aqui tem um lago e aqui tem um arado. Essa diferença de temperatura faz desprender uma bolha de ar quente. Isso é uma térmica. A gente não enxerga a térmica, mas você vê, às vezes, os urubus, esse tipo de patos que eles rodam e sobem, né, sem bater asa. Sim. Assim que a gente sobe também no parapente. Você sente que você entra naquela corrente de ar quente e você tem que ir fazendo curvas para você se manter ali, porque ela tem um formato espiral, assim. Então, se você não fizer a curva, você sai dela. Sim. E aí você perde aquela ascendente. Então, ela falou que quando ela estava rodando a térmica, ela conseguia dar essa relaxada e fazer o xixi na fralda. Que legal. Então, essa tá respondida. Eu nunca pensei nisso. O Vitor pegou, tirou da cartola. E a segunda, qual seria a trilha? Gente, agora, a coisa mais difícil que eu tenho é qual a música a música tal, que né? você gostaria de ouvir. Eu tenho músicas para né? vários... Porque acho que a gente estava até conversando um pouco antes, eu falando... Às vezes as pessoas têm esse pensamento de que... ai, nossa, voar deve ser igual a liberdade dos pássaros. Não! Não é nada disso. Não é. Só que eles não. fazem isso muito mais à vontade do que a gente. A gente tá ali. A gente não é muito do meio. Não é, então a gente tem que estar ali, né? A gente tá invadindo uma praia, né? Ali, né? A gente tá invadindo a praia dos pássaros lá. Então, não sei se é essa, mas eu falei isso, então é isso. Nós vamos invadir sua praia. Pronto, tá aí. Invadimos a praia dos pássaros, né? Então, obrigado aí, tio Dunha, pela participação. Porque normalmente as pessoas escolhem música, né, pra trilha sonora de vídeo, de voo. Sim. As músicas mais pop e tal. E eu sou a pessoa que eu vou na contramão de tudo, que eu gosto muito, escolheria, sei lá, alguma do Michael Jackson, que é o cara que eu amo. Qualquer coisa do Michael Jackson serviria, tal, enfim. Mas eu não consigo agora lembrar alguma que vai me direcionar pra coisa do voo, né? Mas, eu sou a pessoa que ia malho na academia ouvindo Rosa Passos. Que legal! Tá todo mundo lá no bicho. Maravilhoso. Violonista. A Rosa Passos, eu tenho muito contato com ela. Converso Ela bastante é minha com amiga ela. também. Uma maravilhosa, ela né? é uma graça. A Rosa, ela aprendeu a tocar violão, sabe com quem? Que foi um dos professores dela? João Gilberto. Só também. Só o João. Mais ninguém. E lá fora ela é conhecida como João Gilberto de Saia, né? Sim, de saia. Fora do exatamente. Brasil, na Europa, tal. A divisão que ela faz infelizmente o Brasil não fantástica. conhece muito Rosa Passos, né? Não. Aliás, o Brasil não conhece o Brasil. Fazer o quê? Isso aí. Mas tudo bem, o pessoal de fora conhece muito mais do que a gente, às vezes. Ela é a única artista brasileira, agora não, o Milton também, mas antes do Milton ganhar, ter o título de doutora honoris causa em Berkeley, na Universidade de Música de Berkeley. Como mulher, só a Rosa e a Ella Fitzgerald tinham esse E ela é uma gracinha de pessoa. É engraçado porque a Rosa, você vê aquela...
Aí vai cantar. Aí, Arrebenta. Ela fez uma cirurgia no joelho, acho que o ano passado. Foi? Acho que faz mais tempo. Ela tava bem mal Tava. no joelho. E agora tá ótima, tá andando, tá ficando bem no palco. Tudo. Legal. Também tá não sei a ótimo. idade dela, mas ela tem uma idade... Eu acho que a Rosa já, deve estar em torno de 70 anos, talvez, mais ou menos. É um 60 bebezinho. e pouco, 70, uma baby. uma criança, mas tá aí cantando. Uma criança. Uhum. Bom, e falando de voo, vamos falar de Pedra Grande. Pedra Grande, o nosso monumento natural. Monumento natural, nosso Mona. Nosso Aí Mona, né? a galera quer fazer uma ponte de vidro. Aliás, antes de falar da ponte de vidro, vamos dar a notícia boa. A notícia boa. Anteontem, terça-feira, Na sessão sessão da Câmara Municipal de Atibaia, Foi aconteceram aprovado coisas. Aconteceram coisas. o projeto de outorga, né, da concessão de 3 áreas, né, do pouso. Do pouso. Toda Então, aquela área agora ali do oficializando mesmo, né? Sim. Essa Foi uma área, grande toda aquela- conquista para o Clube Atibaiense de Voo Livre, que é um dos clubes de voo mais antigos do Brasil. do Brasil. Né? 40 Como- anos, né? 40. É 44 anos 44 o clube. anos. Porque como Atibaia foi um dos primeiros lugares onde se praticou voo livre, logo montaram um clube, né? E sempre foi ali, aquela área do pouso. E o voo, todas as gestões no clube, né, e os pilotos sempre cuidaram muito daquela área. Que quando eu comecei a voar aqui, 30 anos atrás, não tinha nada. Era aquele gramado e a padaria da esquina. Sim. Que era bem diferente do que é hoje. Ela era bem simples. Tinha um pedaço da Santana, ainda era de terra, né? Sim, a gente chegava mesmo. ali, aí eu não lembro se a Rua do Pouso ainda era terra, ou se já estava começando o asfalto. Não tinha o condomínio do Arco-Íris, ou tinha uma ou outra casa ali e tal, não tinha nada. Mas sempre foi cuidado, fizeram ali a sede do clube, e várias gestões tentando de alguma forma, que a gente tinha permissão de uso, né, da prefeitura, mas já corremos o risco de perder aquela área muitas vezes, por causa da especulação imobiliária mesmo, entendeu? Ali para a gente se construir alguma coisa alta em volta, inviabiliza, porque a gente precisa da área de aproximação, não é só a área do pouso, mas a área, principalmente a asa delta, que ela é mais veloz e precisa de uma área de aproximação. Mas graças a Deus, assim, Atibaia acolheu o voo livre, né, como um esporte que é bacana de ser contemplado, aí o pouso ali virou um ponto turístico de Atibaia, né? Comerciantes ter interesse em abrir bares ali, e virou um ambiente familiar e gostoso, né? E muito democrático, porque você não precisa pagar nada para estar lá. Sim. Se você quiser consumir num daqueles bares, você consome. Se você quiser chegar com a sua bebida, sentar ali no gramado e ver o pessoal pousando, é um lugar de... ali é tudo de graça, né? O pôr do sol é de graça, o visual, tá tudo ali. E é um lugar nobre para especulação imobiliária, né? Sim, A questão linda, né? o lugar é lindo. Então, assim, acho que Atibaia reconhece essa importância, né? A prefeitura, o poder público reconhece essa importância do voo como já um recurso turístico real, né? Da cidade, porque além do lugar, né, ser um ponto turístico, os pilotos que vêm para cá se hospedam nos hotéis, quem vem para voar ou para fazer aula, né, quem está começando, quem vem fazer voo duplo, e quem vem, né, praticar mesmo, acaba frequentando a cidade e mudando para a cidade, como eu fiz. Né? Sim, muitos de nós viemos morar em Atibaia por causa do voo, por causa desse clima da cidade, dessa coisa e tal, né? E então foi uma grande conquista mesmo, e que ela aconteceu por causa dessa seriedade de organização que o Clube Atibaiense sempre teve, né? Então a prefeitura reconheceu, foi uma proposta da prefeitura, acolhida pelo vereador Pido Judô, né, que apresentou para a Câmara, houve uma audiência pública, então foi aprovado em audiência pública, e aí terça-feira a gente
conquistou isso por 30 Que legal. anos, renováveis para mais 30, Mais o que 30 significa anos. que quando eu tiver 85 anos, eu estarei na sessão da Câmara para renovação da concessão. E no dia seguinte vou estar voando. E no dia seguinte eu vou voar. Tinha que ser o Pi, né? Objetivo mesmo. O mais ligado com o esporte lá, o Pi tem um projeto bonito de judô e tal. Sim, É. mas todos os vereadores que estavam presentes, a votação foi nominal, todos eles falaram palavras muito gentis e muito honrosas para nós, assim, para o voo, legal. sabe, de ter esse reconhecimento. Eles caminham muito próximos, assim, do esporte e nos apoiaram muito, e não teve ninguém que se levantou contra essa concessão, graças a Deus. Foi E uma o pessoal boa do clube não, quando precisa fazer um movimento, no caso aí, para reivindicar alguma coisa, o pessoal do clube é unido? Unido, não, assim, a gente tem uma diretoria hoje bastante unida, um time bom, não são muitas pessoas, é um trabalho voluntário, Sim. né? Então, assim, é gente que está ali dividindo o seu tempo de trabalho Do dia a dia, né? da casa e tal, Da né? casa. Temos o presidente, que é o Guilherme Lemos, que é um rapaz, assim, extremamente competente, ele é advogado, então isso facilitou muito também saber como chegar às vias Exatamente. legais. Sim. Agora, sempre teve uma boa relação, sabe? Sei. Com o poder público, assim, Sempre procurando teve. estar ali, né? Então, e o Pi nos apoiando muito, então fomos vendo qual era o caminho que chegava, né? E foi uma proposta da prefeitura para a Câmara. Uhum. E aí tem né, É que a o parceria procedimento. é muito natural que tivesse, porque Atibaia tem uma vocação turística. Sim. E o voo é o que mais se fala, morango Sim. e voo. E voo, Morango é, e voo. isso mesmo. E uma vocação, é importante falar de qual é a vocação turística de Atibaia, né? Que é o turismo de natureza Sim. e o turismo de esporte, além da coisa do morango, das flores e tal, mas é natureza. Sim, né? natureza. Então essa é a vocação. Os lugares têm sua vocação, então não adianta achar que vai ser uma coisa incrível colocar a Disney em Atibaia. Não é São, isso, né? são outra, nada contra a Disney, Sim. é outro tipo de turismo, né? É verdade. Então o turista que procura Atibaia procura por isso, pela possibilidade de caminhar aí, subir a pedra, seja a pé, seja de carro, ou caminhar aí pela Sim. natureza, né, que tem no entorno e tal. E a questão desse novo empreendimento que todo mundo fala, Sim. é uma pontezinha de vidro de 30 metros por 15, a parte estaiada tem 15. Então, claro que cada um puxa o cobertor para o seu lado, né? Então, uma pergunta técnica, sem política, sem nada. O que a gente quer saber é assim, ninguém melhor do que quem pulou do telhado com o guarda-chuva do pai para responder. Aquilo foi um pulo mesmo, porque até para esclarecer uma coisa de terminologia, né? O paraquedismo salta, né? No paraquedismo você salta de paraquedas, sim. não pula de paraquedas. E no voo livre você voa ou decola. O que eu fiz no telhado da minha avó foi pulo mesmo. pular. Foi uma outra modalidade. É uma outra modalidade. Agora, olhando pelo aspecto técnico, isso para vocês que voam tanto de asa delta como parapente, porque a asa delta precisa de uma aproximação em um raio maior, eu imagino, até por conta da velocidade, tem algum malefício na questão técnica? Tecnicamente, se essa plataforma fosse instalada lá da maneira como ela está proposta, eu não sei se o pessoal da câmera vê, mas vamos supor que isso aqui é a Pedra Grande. Sim. Aqui é o lado que a gente decola predominantemente, né? Sim. Que é a decolagem noroeste. O pouso está lá embaixo. Essa daqui é a decolagem leste, que é onde eles estão propondo colocar essa plataforma. A plataforma, né? Tá. A pedra é um grande monolito, né? Então, o que atrapalha? Essa rampa é uma rampa que a gente usa, ela é uma decolagem. Então, Atibaia é possível decolar de noroeste ou de leste. Ou de leste. Só que de leste você decola e vem pra cá, pra pousar ali. Certo. Pra cá não tem pouso em linha reta, né? É mata fechada ali. Sim.
Mas é uma decolagem possível, uma decolagem onde pilotos de Asa Delta fizeram recordes de distância, na época que a gente não tinha tanta coisa do controle de espaço aéreo, né? Entendi. E que muita gente decola ali quando o vento está a leste. Para explicar, a gente precisa do vento de frente. De frente. E a gente considera essa direção do vento da onde ele vem. Então, se ele vem de noroeste, o vento está noroeste. Se ele vem de leste, o vento está leste. Então, quando o vento vem de leste, decola-se daquela rampa. Então, nós perderíamos essa decolagem. Esse lugar onde estaria montado toda a estrutura é o lugar onde hoje a gente usa para montar os equipamentos, principalmente a asa delta. O parapente é mais tranquilo, a gente tem um grande espaço ali, mas o que a gente faz? A parte da rampa fica para quem está já equipado, pronto para decolar, para não ficar, né? Eu vou abrir, vou me equipar lá na frente, o outro que está prontinho, entendeu? Então a gente tenta se organizar dessa forma. E ali atrás a gente usa para abrir, porque também não tem tanto vento, para não ficar voando o negócio enquanto a gente está checando as linhas e tal. Então, ali é essa área. Mas, tudo bem, isso pode ser feito em outro lugar. Mas o principal é que essa torre, como você disse, 15, que é para segurar parte estaiada, a parte estaiada, ela causa ela é um obstáculo que pode causar turbulência, vai causar turbulência. No voo acontece assim. Até a própria montanha causa turbulência, né? Qualquer obstáculo causa. Então, quando a gente voa, decola e pousa com vento de frente, o vento, quando ele vem aqui, isso aqui é uma montanha, um obstáculo, ele bate de frente, ele faz uma esteira. Aqui atrás, ele fica rotorizado. É uma zona perigosa pra gente. Por isso que você não vê ninguém decolando quando dá voo e indo lá para trás, pro lado lá para trás da montanha. Não, porque isso é um rotor, né? Você passar para trás da montanha, o vento vai estar rodando. Então, quando você tem um obstáculo, ele vai interferir. O vento vai bater aqui e vai criar um rotor para aquilo ali. Por que é perigoso para a gente? Porque ali é uma área que, mesmo se você decolar daqui, é uma área que o pessoal passa voando aqui em cima. Entendeu? Às vezes, para ganhar altura, a gente passa voando. Tem os voos duplos que pousam na pedra. Só o voo duplo é autorizado a pousar na pedra, porque às vezes o passageiro, ou ele tem duas pessoas que querem voar, 2 amigos foram voar, então eu pouso, né? Ou a pessoa não tem quem leve o carro dela de volta para baixo, entendeu? Então, como é uma área grande, a rampa de Atibaia permite isso, tecnicamente o pouso na rampa. Não seria permitido, não seria muito arriscado pousar ali, porque... bate uma rajada mais forte, te joga contra a plataforma. Isso falando só da plataforma. Agora, uma plataforma dessa ia gerar um movimento de gente ali que também a gente não poderia estar voando em cima, entendeu? Entendi. Então, tecnicamente, essa a explicação. Ela atrapalha. Eu não sei o que... eu vi algumas colocações, não atrapalharia o voo livre. Sim, atrapalharia porque tiraria essa rampa de decolagem. E mesmo que falasse, tá bom, a gente abre mão de uma rampa, temos a outra que é a principal, ok? Sim. Mas comprometeria a segurança em voo, sabe? A Atibaia tem uma característica muito interessante que ela é um lugar que nas primeiras horas da manhã e nas últimas horas da tarde, o vento é muito, o ar é muito ameno, muito liso, a gente fala liso. Então, você pode ter gente que está iniciando, né, alunos, fazendo voo nesses horários, e nos horários mais durante o dia tem uma atividade térmica muito forte, é uma condição muito boa de voo. O que nos limita um pouco hoje é o espaço aéreo. Então, a gente tem permissão da ANAC para praticar o esporte aqui, mas a gente tem uma área delimitada. No entorno e para cima. Para cima, né? Que a aproximação de Guarulhos está em cima. Por causa da aproximação de Guarulhos, mas a gente voa. E respeitando esse limite. Então, essa plataforma, onde ela está proposta, ela já não seria possível porque ela estaria dentro da nossa SBR, que é o código que a ANAC nos concede de permissão de prática do voo livre. Todas as rampas organizadas ou que tem clubes organizados e tal, tem suas SBRs, entendeu? Que é a área onde o esporte pode... Aí lugares que não tem esse problema de espaço aéreo,
Ela consta em carta, né? Carta aeronáutica. Exato. Né? Né? SBR, sim. Então essa assim, da maneira que ela está proposta, ela sim atrapalharia. Acho que isso ia acabar deixando, talvez um dia acabasse o voo aqui mesmo, porque você fala, pô, a gente já tem limitação do espaço aéreo, entendeu? Sim. Já tem, aí você perde uma rampa, aí, pô, ninguém quer voar num lugar que você corre o risco de se machucar e machucar outras pessoas. Então, isso da parte técnica. Ambientalmente, não é meu lugar de fala, né? Mas assim, aí eu nem falo como clube atibaiense, eu e Nayá. Sim. Né? É um mirante em cima do mirante. Essa conversa eu já ouvi. Já existe o mirante lá. Que é a própria pedra. Agora, Se a que pedra fique fosse claro, pontuda, né? não é o voo. A gente acha, tanto como piloto e como moradora de Atibaia, que claro que são muito bem-vindas todas não, as iniciativas de alavancar o turismo, um turismo sustentável, Claro. que realmente traga retorno para a cidade, que você fala, pô, existe uma coisa bacana ali, que vem mais gente, que se hospeda, que come no restaurante, que vai no posto de gasolina, que vai movimentar, vai na lojinha, entendeu? Vai movimentar a economia de maneira sustentável. Isso é muito legal. E eu acho, assim, a pedra ali, parece que uma parte dela é uma propriedade particular, então aconteceu da pessoa ser proprietária ou herdeira de uma área que se tornou tá dentro de um parque estadual e virou um monumento ambiental. Então, pelo que eu vi na legislação, ele não é impedido de fazer alguma coisa, porém o que for feito não pode impactar a natureza, a beleza cênica e o bioma ali, entendeu? Então, mesmo considerando propriedade particular, tem limites, né? Tem Porque limites. as pessoas falam, mas é propriedade particular. É a mesma coisa que você herdou do seu bisavô aquela mansão que o patrimônio histórico foi lá e tombou. Mas ele não vai te dar dinheiro para você restaurar. Aliás, pelo contrário, pode te dar prejuízo. Você não pode derrubar, você não pode reformar, é isso. É o caso de área da PP. Então, aqui nós temos um exemplo bem clássico. Em frente o McDonald's aqui, de Atibaia, aqui na Lucas, tem uma flora. No fundo da flora tem um rio. É verdade. E ali não pode fazer nada. Mas eu comprei o terreno. Sim, você comprou o terreno, mas aquela área você não pode fazer nada. Não pode. Porque caiu. Então não tem, é mais ou menos isso. Mas enfim, eu tenho medo quando eu toco e quando eu escuto aquela música do Caetano, sabe qual? Qual? A força da grana que ergue e destrói coisas belas. Tenho medo, rapaz. A música é fácil de tocar, mas a letra é muito profunda. É muito profunda. Então, assim, inclusive, seria legal ter alguma estrutura, porque quem já foi na pedra sabe, ela é um monolito, ela é uma coisa linda, né, assim. Sim. Mas não tem nada, não tem sombra, não tem nada. Nem pra gente que voa, que frequenta lá o tempo inteiro, entendeu? Verdade. Então, não pode ter. E isso que é muito louco, porque desde sempre a gente nunca pôde fazer nada lá. Nem tentar colocar, olha, já pusemos, a gente pode pôr uma lona, um tapete, alguma coisa, só pra gente decolar, porque ela é áspera. Sim. Ela arrebenta as linhas do parapente, né? entendeu? É muito, se você erra ali decolagem e tal, já propusemos de colocar e retirar no final do dia. Não, porque fere o piso da pedra. Então, ótimo, beleza, ninguém quer ferir a pedra que é tal. Sim. Não pode colocar biruta, a gente não pode enfiar um bambu ali, uma haste para colocar a biruta. Tivemos que amarrar na arvorezinha que tem lá para a gente saber a direção do vento. Então, o projeto, como ele é proposto, ele já fere as leis ambientais. Não sei, como eu te disse, não é meu lugar de fala, eu não saberia te mencionar aqui quais leis e tal, mas existem leis que já protegem aquele lugar. Agora, é possível se pensar em uma outra estrutura. Existe um projeto já aprovado com verba Haddad para a construção de uma estrutura lá. Já está aprovada a verba, só falta executar, entendeu?
para uma estrutura um pouco antes de entrar na parte do monolito. Com verba do DAD. Com Tá. verba do DAD, Uhum. seria uma estrutura menor, um receptivo, você pode fazer Sim. um museuzinho que Claro, conte ali a história claro. da pedra, que conte a história do voo, que conte a história de, sei lá, Sim. um lodinha, Ludinha, sim. para vender mini pedra, mini parapente, sim, mini asa delta, qualquer coisa, mini morango. Eu acho que é legítimo o direito dos proprietários de talvez se capitalizar de alguma forma, como for possível, entendeu? Porque é complicado também, você tem uma coisa e você fala, pô, Claro, você não pode fazer nada entendeu? com o negócio. Mas, e nem é o proprietário, não estou dizendo, não é ele que está querendo montar isso, tá? Mas alguém queria negociar ali porque ele é o proprietário. Sim. Então, assim, tá na mão do Ministério Público isso daí, Claro, a decisão, o que vai acontecer. Eu, particularmente, acho cafona, entendeu? Sim. Acho cafonice, cara, como é que você vai colocar um mirante em cima do É mirante? tão bonito, né? Já é Porque tão você bonito. sobe ali e a pedra grande é um mirante natural. Mas eu sei. Você sabe. Eu sei. E eu vou contar. É porque o mirante que existe hoje não... Cobra ingresso. Exatamente É isso. por isso? Ué. Claro. Mas eu fico pensando, é uma hipótese minha, tá? Não tô dizendo. Eu fico imaginando assim, vamos supor que vai colocar ali. E vai ser cobrado, tem que ser cobrado, é um investimento natural, até porque o grande. investimento é Claro. Para enorme. você fazer uma Sim. estrutura daquela tal. E aí eu fico pensando, quem vai chegar ali em Canela, né, que é Canela tem, o Sky Glass que tem aqui no Brasil, custa R$150 o ingresso para andar lá na plataforma de vídeo. Só que lá não tem nada. Canela era nada. E Sim. aí o acesso ao topo da montanha fica no parque estadual também, só que o acesso era só para o pessoal do trekking, da escalada, não era uma coisa acessível para todo mundo. Então fizeram isso aí, acho que asfaltaram a estrada ou deram um acesso melhor. E aí é uma forma das pessoas chegarem ali no cume da montanha, e aí o próprio estrutura do Sky Glass lá tem restaurante, tem museu, Sim. é uma grana. É uma grana para andar na passarela e uma grana para a parte de baixo. São Entendi. granas diferentes. Uhum. Beleza. Traz ali um retorno. Mas aqui você já chega e você vê Claro. exatamente a Exatamente a mesma mesma coisa. coisa. Então eu fico pensando, até como negócio, se você chega lá e fala assim, eu tenho que pagar R$150 para ir ali ver o que eu tô vendo daqui. É. E eu posso aqui ainda, inclusive, andar para outros cantos e ver, Sim. né? Porque você enxerga 360 graus ali na pedra, né? Não acrescenta. Posso subir na pedra rachada Sim. e ver melhor Pois do que melhor do que lá. Melhor ainda. Então, né? assim, quem consegue, não sei. quem tem habilidade, né, para subir ali Sim. ou condição física de subir na pedra rachada, então, eu nem sei se como negócio seria uma coisa fantástica montar isso aqui em Atibaia, da forma que está proposta, Entendi. né? É verdade. Agora, se tiver para nós, seria legal ter um mínimo de estrutura, para os turistas, se você chegar lá, não Sim, tem de nem maneira banheiro geral. químico. Banheiro, Entendeu? Uhum. Nós do voo, a vida inteira usamos o matinho. Sim. É isso. Uhum. Eu já sou a senhora. Pronto. Ô, Luiz, e como é que tá isso, a posição do Olha, Sky Glass hoje? Então, eu acho que houve uma divulgação, né? O assunto está no Ministério Público. A Câmara não pode fazer alguma coisa nesse momento, né? No mesmo dia que nós tivemos a concessão, foi Sim. votada uma proposta do vereador do Fernando, Fefe, né? Fefe, de convocação do secretário de turismo Exatamente. para explicar. É do vereador Júlio Cuba. Foi do Júlio. Júlio Cuba. Do Júlio Desculpa, Cuba. eu errei. Ele é o nosso entrevistado aqui, né? Tem uma entrevista Tem do uma Júlio entrevista aqui, com ele. eu vou colocar aí no card, depois vocês olham. Então. E ele propôs Que o secretário de uma turismo, convocação. né? Então foi aprovado, então ele deve ser convocado. Tinha uma proposta de data lá, 2 datas que foram propostas. Sim. E ele foi Exatamente. convocado e ele vai na Câmara responder. E a né? expectativa é que haja um esclarecimento. Eu acho que né? tem que haver um esclarecimento E para um a debate população. também, né? Porque assim, isso tudo aconteceu, e aí isso tem a ver com isso. Por que virou essa coisa toda? Porque os pilotos estavam lá num dia e viram as máquinas.
E ali é a nossa casa. Vocês acharam que os furos eram para colocar um poste para pôr uma biruta em cima? Mas tinha certeza disso. Falavam, não, vamos colocar as Só que máquinas não. ali Não era bem- então, não era o pessoal bem tava isso. falando assim, oi, tudo bem? O que tá acontecendo? Né? Quando eu brinco assim, a nossa casa, porque a gente tá ali, Claro. eu não pessoalmente, mas assim, o voo tá ali, né? Sim. Diariamente. Todo voo tá É um bando desocupado, não tem o que fazer. Não, tem gente que vive disso, dá aula, É. entendeu? Sim, é o trabalho claro, deles claro. ali. Isso mesmo. Meu escritório é na pedra. Não é? Não é na Olha, praia, é na pedra. É na pedra. Então, e eles estavam lá, esses pilotos, e foram questionar, o que está acontecendo? Não, só uma perfuração para... Uma sondagem, Uma né? sondagem. Eles colocaram assim. Estudo do solo, mas estudo do solo para quê? Pô, sondagem é um buraco de 10 metros Sim, claro. por 7 de diâmetro, né? E não, para aí, você tem autorização, cadê papel? Não, sem papel não vai furar. E os meninos pediram, por favor, que a gente precisa ver se isso pode acontecer. A gente sabe que ali é um parque estadual, sabe? A gente sobe, tem o pessoal ali da Florestal dando panfletinho, toma cuidado, a gente tá ali com todo mundo, ó, não deixa garrafa, não joga bituca, não nananã, entendeu? Aí os caras vão e metem uma Aí broca o lá cara e... vai lá furando o negócio. Aí, enfim, nisso já, o WhatsApp, gente, estão furando a pedra, o que tá acontecendo? Claro. O presidente, vê o que é isso e tal. Aí fomos tentar entender o que estava acontecendo. Tá. E aí que se levantou essa questão de que eu saiba, não existia uma autorização. Foi feito um pedido de sondagem para a CETESB e a CETESB ainda não tinha autorizado. Sim. Então, isso daí aí está na mão do Ministério Público. Se é porque eles se precipitaram, não sei, né? Então... E hoje, como é que está? Tudo parado. Tá tudo parado. Tá. Não, as máquinas saíram, né? Logo na semana, ainda ficaram, mas o pessoal do voo falou, não, gente, sem um papel, sem uma coisa. E a gente entendeu o que está acontecendo aqui, porque, sabe, a gente nunca fez isso com a pedra. E aí você fura e já pensou se causa um negócio que... A gente tem certeza que aquilo é um maciço enorme, mas você já imaginou uma sondagem dessa... Tem cristal lá embaixo. Aí já era. Aí acabou. Sei lá. Então, assim, tá aí, tem uma ação, né, acolhida pelo Ministério Público, mas agora cabe aí o poder público local. Aí também aí falam, mas é para perdões, né? A coisa seria para perdões. Deus que me perdões. Deus que me perdões. Mas então, se é para perdões, por que o interesse de Atibaia em propor isso? Porque ISS iria para perdões? Como é que... Não tem um estudo, entendeu? De viabilidade, um estudo econômico que fala, aí ia ser super legal, isso aqui vai... Então, beleza. Mas a gente está esperando isso aí. Com certeza o secretário Bruno de Turismo vai saber explicar isso tudo. Né? Com certeza. Ele que está propondo, né? Com então, certeza. não deve ser do nada, né? Não, deve ter e a gente espera que ele esclareça. Eu acredito, até por conhecer um pouco do ambiente público e das entidades de Atibaia, né? Tem o movimento, né, socioambiental. Eu acredito que houve uma precipitação ao se falar desse projeto, mas isso foi positivo, porque houve uma movimentação grande, também. né? Na verdade, e não vai acontecer assim de nada, a né? precipitação foi furar a pedra sem autorização. Sim, com certeza. Né? E a gente tá lá para ver. Então, assim, acabou que o voo livre deu esse alerta, a gente tentou entender o que era. E não contava com a minha astúcia. E aí vieram os outros coletivos e rapidamente, não, peraí, vamos tentar entender. Cria osso, movimento na pedra não, tal. Então, eu acho importante. Aí cada um defendendo sua pauta com o seu lugar de fala, né? Claro. Os ambientalistas com as leis, não pode por causa disso. E isso tem acontecido e eles têm sido chamados para explicar. A gente teve uma reunião ontem também, né? Então, assim, agora falta... É isso, eles virem a público, acho que como teve essa convocação, para a gente quer entender, porque se ele é um secretário de turismo, ele tem, acredita-se que ele tem competência ali para ocupar o cargo que ele ocupa, e talvez ele esteja vendo coisas que nós leigos não estamos vendo, né? Ele deve ser um visionário. Grande esclarecimento aí, né, de tudo, né? Eu acho que não acontece nada sem ter todo um exame.
É que a Tem a coisa parte feita... legal, tem o Ministério claro, Público, claro. né? Sim, eu acho que Tem ficou... um movimento. Todo mundo levou um susto, porque parecia uma coisa feita... Repercutiu escondido, na né? grande Como que você mídia. esconde uma máquina daquele tamanho fazendo um furo Então, de 10 eu metros? Não sei, acho- mas é que assim, um escondido sem estar Então, escondido, não sei. É, Mas entendeu? eu Não acho posso- um erro tão Acho que primário, foi. né? Porque eu vou fazer um furinho com É. a broca 10. É. Eu vou lá meia-noite com a minha furadeira e furo. Sim. Agora, de fazer um negócio desse Não, tamanho... Se o empresário Achou que pensou ninguém em ia ver? criar um fato, né? Sim. Ah, não, É que eu assim, mando aqui, assim, perfurar olha, e cria do- um fato, né? Sim. Não é ponto, assim acho também, que né? das dúvidas de nós leigos, né, é assim, se já é um monumento ambiental, tombado como patrimônio ambiental, se já tem leis que protegem aquela região toda, não deveria nem ter a sondagem. Quer fazer? Sim, Vai fazer em outro sim, lugar, pelo menos assim. entendeu? Em outra área né? E não é só ali, não é só a decolagem que está Entendi. ameaçada. Todo o entorno ali. Aí tem os que vão defender o sapo, a espécie do sapo que só dá ali, o rio que passa. Sim, aí como você falou, cada um tem uma fala, Isso né? é uma viagem minha, que eu fiquei pensando, os passarinhos vão meter a cara naquele vidro. Já pensou? Eu fiquei pensando Isso vai ser Montar um Sabe, hospital de frequência. passarinho lá e ganhar um dinheiro. Já que é pra ganhar dinheiro, montar um hospital de passarinho. Não sei, coisa, mas hein? eu acho bacana que levantam assim a Não, população. você levantou, pra- né? Houve um movimento, e isso é muito positivo. É saudável, sim. Muito positivo. Saudável, E nós claro. estamos Porque o asfalto tá indo para lá, entendeu? Sim, claro. Pelo que eu entendi, não é uma coisa que tem a ver com isso. Eles estão fazendo, já era um projeto que já era para estar pronto e aí a pandemia interrompeu. Sim. Então assim, vai dar mais acesso ainda para as pessoas Sim. à pedra. Hoje você não paga nada para ir para a pedra. Uhum. Não é qualquer carro que sobe, É. porque a estrada não tá boa. A prefeitura andou passando máquina, Aham. é uma coisa que tem que fazer constantemente, porque É. uma chuvinha que Ah, cai. já dá fica problema. Não é qualquer complicado, carro. né? Até falaram, tem um pensamento equivocado também, não é acessível porque só quem tem carro, quem tem carrão, que sobe. Não, o carrão não sobe. Quem tem Fusca sobe. Claro. O Fusca, o É o Uno, contrário, né? é o Carro contrário. leve. É o carro leve, o carro que sobe. guerreiro que sobe. Não, e eu Você quero colocar... contar aqui uma coisa. No dia 21 de abril, com meu neto, Micael, com minha filha Carol, meu genro Mauri, eu subi a pé até a Pedra Grande, pelo Olha que maravilha, arco-íris. pelo arco-íris. E é Então ainda lindo, tem essa sabe? trilha. Todo Caminho, o trecho é muito bonito, né? Bem legal. Então, é isso. Esse é o turismo, né? Essa é a vocação turística Sim, de Atibaia. Isso é maravilhoso. Então, poderia se investir, melhorar nessa Nessa estrada, como é que você nesse faz? cuidado, Às né? vezes outras trilhas, né? Sim, Que outras podem trilhas, ser abertas, Nossa, sem maravilhoso. impacto e tal. Para se chegar lá em cima, quem consegue, eu acho uma maravilha. Eu quero treinar para conseguir. Não tenho joelho para isso, no momento. Chegar Pra subir. a pé. Mas assim, legal, chega o asfalto, tem que ter uma coisa organizada. Sim. Agora, ninguém soube garantir se isso fosse feito, se o acesso ia ser cobrado ou não. É. E é uma propriedade verdade. particular, Tem muita entendeu? coisa Só que, para assim, esclarecer. tem muita coisa né? para esclarecer. E Agora, vai do ser, ponto de e vai vista do ser. voo, sim, atrapalharia. Sim, é o que a gente... Inviabiliza- traria muito risco para nós. Bom, Marcelinho, você viu Já o que levantou que aconteceu. Já placa, tá já nervoso. ele fez lá uns números. É que eu Fez não os sou bom de números. matemática, ele fez eu um também número não. lá. Ele tirou A gente é de múltiplo humanas. comum. É, de humanas. Ele falou, ó. Aí eu não assim. consegui fazer a conta assim de cabeça. Só temos a agradecer a sua Imagine, eu é que participação. agradeço. Eu queria aproveitar o seu espaço Claro. para fazer um convite para as pessoas de Atibaia que não conhecem a pedra. Muita gente fala, mas não, assim, se você não tem um carro, você tem um amigo que tem, sobe, chega lá no pouso, fala, eu queria Faz conhecer. como eu, tem vou com meu neto, ele sabe, me ajudando. é importante as pessoas saberem, e até para criarem esse laço e ajudarem nessa É preservação. legal, né? É o símbolo. Hoje o assunto é essa ponte, amanhã pode ser qualquer outra coisa que Claro, coloque com certeza. a pedra em risco ou qualquer outra Com coisa, certeza, entendeu? olho Com certeza. ali não falta. Não Tá falta. todo mundo Não olhando. E a falta. gente já tá tudo ali, Sim. entendeu? Já tá Já tá tudo tudo ali. ali. É, Então, já assim, tá. a gente não precisa dessa interferência, assim, o lugar já é lindo, já Sim. quem gosta desse turismo contemplativo, né? Então ele tá lá.
Tá Então, pronto. Parabenizar isso mesmo. vocês Muito obrigada. pelo ganho, né? Pelo ganho Que agora- conquista. Obrigada. Agora tem que manter essa aguardaremos conquista, você lá né? com Fazer 85. justo. Com 85 eu tô lá na ca- renovação. Exatamente, Isso na mesmo. renovação. Por 30 anos é E isso, né? voando. Né? Isso, isso. Parabéns para a iniciativa do vereador Pi, que tomou a iniciativa nosso de parceirão. pôr isso para andar. E todos os outros que E nos todos os apoiaram, outros que é. concordam. Com Claro, certeza. porque sozinho não dá para fazer nada. Alguém Sim. tem que puxar o trem e o resto tem que concordar, né? Isso Não, e a mesmo. gente fica muito feliz de entender assim que o voo trouxe essa importância, porque é um esporte que ele é admirado, né? Quem gosta fala, Muito, nossa, que coisa né? bacana, deve ser legal. Mexe um pouco com o imaginário das pessoas. Por outro lado, às vezes traz essa falsa ideia de bando de vagabundo. E não é, Vilaça, é um esporte caro. Você, para chegar a conquistar isso, você fala, pô, tem gente que conquista facilmente, que chega lá, que não tem problema financeiro. E tem gente que é com dificuldade, que é um sonho. Fala, cara, eu quero voar, então eu vou deixar de ter isso para poder voar, entendeu? Sim. Então, no voo a gente tem grandes empresários e com grandes fortunas, e tem o cara que é um operário, Exato. que ganha um Sim. salário mínimo e que tá ali só realizando o sonho dele, Sim. entendeu? É isso. E é um esporte que gosta Super de agregar as importante. pessoas, gente que gosta da natureza é gente legal, né? Com certeza. Isso mesmo. Então, obrigado Maravilha, pela Nossa, eu é que presença, agradeço demais. pela aula de voo, pelo aspecto técnico procure que a as gente escolas queria. de voo, né, quem quiser iniciar no esporte e tal, Sim. tem um Sim. caminho, o esporte é organizado, Sim. procure um instrutor habilitado, né? Isso é importante Isso é também, importante, né? a gente tem, né, as instituições que Sim. habilitam Tem e um tal. site da Maravilha. associação. São duas instituições nacionais, a ABP, que eu sou presidente, Certo. é abp.esp, Vou colocar aqui .br, embaixo no GC, tá? de ESP de esporte, Tá. e a CBVL, que é a Confederação Brasileira de Voo Livre, cbvl.com.br. Tá. A ABP nasceu depois da CBVL, cuida só do parapente, a CBVL é a mais antiga, Parapente e Asa Delta, mas eles é que são a entidade oficial para a organização dos campeonatos Legal. oficiais, né? Campeonato Brasileiro, Campeonato Mundial e tal. Tá. Somos entidades parceiras, porque olhamos para o esporte com as mesmas pautas, os mesmos interesses. Sim. Então, os pilotos habilitados por qualquer uma dessas duas instituições são os que estão aí. Legal. Eu vou colocar embaixo do vídeo, eu Esses coloco os endereços, links. Só E o clicar site lá do clube também. Tem o site do clube também? CAVL, né? Clube Tá. Atibaense de Voo Livre, cavl.esp.br. Pronto, ESP de Esporte. E ali tem eu- todas as informações para quem quer, quais são os instrutores daqui, Tá. quem vai fazer voo duplo, Tá. eventos que vão acontecer. Agora, dia 9 e 10 vai ter Voo à Fantasia, 9 e 10 de setembro. setembro. É isso aí. Festival de alegoria, então Que legal. a galera voa Voa fantasiado. segunda edição. Já tivemos a primeira o Que ano bacana, passado, agora que vai bacana. ser. Que festival de- legal. Vai ser bacana. Então aí embaixo estão os links com os vídeos. Mais uma vez, Maravilha. obrigado. Eu é que agradeço Luizinho, demais. no 25, No 25. obrigado. Obrigada, viu? Obrigado, Muito obrigada mesmo. Nós que agradecemos, Isso aí. agradecemos o nosso Maravilha. correspondente francês. Internacional Ah, é o Dunha, verdade, Dunha, né, merci que beaucoup. fez a Merci beaucoup. Marcelinho, que deixa a gente bonito do outro lado lá, e tá fazendo sinal, fez, não sei ele o que fez ele quis dizer. sinal. Eu não sei, Luiz, eu não sei, vamos descobrir daqui Vamos a pouco, descobrir depois. quando abrir a porta do cofre. Obrigado, Inayá, Tomara mais que não uma seja vez. pra ele falar, não gravou nada. Vai ver, acabou, faz tempo que acabou a fita. Acabou esse A E fita aí, acabou, e acabou. vocês estão falando. Gente, gostou do canal? Se inscreve aí e dá uma olhada. Tem vídeo de vários assuntos, tá bom? Isso aí. Então, até a próxima. Fomos. Tchau! Tchau.